Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Agora, tem que falar, e aí eu babo ovo mesmo, dele eu babo ovo, porque aqui eu assumo, eu não sou que nem o Flávio Prado não, de que ele baba ovo, ele não assume. O Felipe Luiz é um monstro. E aí você vai ter que assumir, Bruninho. O quê? Quem foi o primeiro a sugerir aqui o Felipe Luiz pra treinar o Flamengo principal? Você falou isso algumas vezes. Falei várias vezes. Tira a draga do Tite. Eu não lembro disso. E dá uma chance pro Felipe Luiz. Não tô lembrado disso. Mas ninguém te perguntou nada? Não tô lembrado. Eu perguntei pro Bruno. Não lembro. Isso, nunca quando eu falo merda, todo mundo lembra. E olha que é algo constante. É. Agora, quando eu falo sabedoria... Sabedoria. Aí não lembram. Tô tentando lembrar, tô olhando aqui, mas não... Eu fui o primeiro. Eu falava, tira o Tite. Aí falava, não tem nome. Qualquer um é melhor que o Tite. Bota o Felipe Luiz, que tá lá na base do Flamengo. Falava ou não falava? Você falava do Felipe Luiz que o senhor odiava o Tite, né? Mas eu falei do Felipe Luiz. Falou. Não falei? Falou. Então, e aí, agora eu tenho que falar dos números do Felipe Luiz. Raí, você não tá acostumado com a minha sabedoria ainda, mas você vai acostumar. Fica tranquilo, que a minha sabedoria... Olha aqui, ó. Números do Felipe Luiz, que são bizarramente positivos. São 21 jogos pelo Flamengo, com o jogo de ontem, contra o Botafogo. 14 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Ele só tem uma derrota que foi pro Fluminense, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu. Então, são 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e uma derrota. Foram também 36 gols marcados em 21 jogos. Acelera a Ferrari mesmo, porque esse ano o Flamengo vem pra ganhar tudo. Ixi, aí já começa a... Pra ganhar tudo, Bruno Aí Carlos. já começa a complicar o negócio. Vai lá. Aí o Coquinho fica acelerando essa Ferrari fajuta dele. Seca, né? É um secador nato. Ele é nojento. Ele é nojento. E aí, pra completar o trabalho do Felipe Luiz, são 2 títulos em 2 campeonatos disputados. Porque, vamos ser sinceros, ele disputou o Brasileiro. O Tite conseguiu deixar o Flamengo fora da disputa do Brasileiro quando ele chegou. O Tite conseguiu ser eliminado pelo Peñarol da Libertadores. Então, o que ele disputou ano passado? A Copa do Brasil. E ele ganhou, ganhando dentro e fora de casa contra o Atlético Mineiro. É bom deixar isso claro. Aí ganhou agora a Supercopa. Em cima do Botafogo. Mas estava sem Luiz Henrique, sem Almada, sem Arthur Jorge. Tá bom. Mas é o campeão brasileiro e da Libertadores. Estava com o Savarino, estava com o Igor Jesus. Ganhou. Lá. Olha o hino. Um pouquinho ele fica louco quando eu volto, cara. Pode botar o que você quiser, ô palhaço. E aí o Flamengo faz isso. É impressionante o trabalho do Felipe Luiz, Bruno. É como tá fazendo. Eu quero escutar também o Flávio e o Raí sobre isso, porque pra mim... Hoje, pode gravar, pode botar o que quiser. É o melhor treinador brasileiro. O melhor treinador brasileiro, pra mim, é. Não, só falei opa. Não falei... Pra mim, é o melhor treinador brasileiro. Se você for pegar, pra mim, ele é melhor que o Dorival, que tá na seleção brasileira. Pra mim, ele é muito melhor que o Tite, que ninguém quer, que tá aí desempregado. Quando eu falava mal, todo mundo falava, é perseguição. Ninguém quer. Eu acho que, na verdade, ele não quer trabalhar no Brasil. Quem que você acha que procurou ele? Botafogo. Quem Botafogo procurou o Tite? O Textor não quis. Ele foi entrevistado. Ele e o filho, juntos. O Textor disse que não queria o Tite. Não sei se ele foi a notícia que eu li. Foi ele e mais outros, não foi só ele. 12 treinadores. 12 treinadores, entre eles o Tite e o Matheus. No Cruzeiro teve a chance também. O Gabigol ele não vai. Ele optou pelo Gabigol. Ele fez a inteligente opção pelo Gabigol. Isso é que eu quero ver como é que vai explicar. Na apresentação eles brincaram com isso, né? O Pedrinho. O Pedrinho falou. Só tem um treinador que eu não trabalho. Então, claro, eu vou trabalhar com Gabigol. Mas aí o Tite fala, eu quero ir pra Europa. Quem na Europa vai contratar o Tite, gente? O retrospecto recente dele? Aí é o que eu falo. Pra mim, o Felipe Luiz é melhor que o Tite, é melhor que o Dorival, é melhor que o Renato Gaúcho, é melhor que o Diniz. Hoje, pra mim, ele é o melhor treinador brasileiro. Ele não é melhor que o Abel. Aí eu não coloco. Não coloco ainda, pô. O cara não tem as conquistas pra falar que ele é melhor que o Abel. Mas de bola... Eu prefiro ver o jogo do Felipe Luiz do que do Abel. Mas não dá pra dizer ainda que é melhor pra mim. Mas... Eu vejo o treinador de gostar de ver jogar. Eu gosto muito de ver o jogo do Felipe. Ele não pode ter o que o Abel tem, porque ele não tem o tempo de carreira do Abel, óbvio.
Mas eu gosto mais de ver o jogo. Se tiver um jogo do Flamengo, um jogo do Palmeiras, eu prefiro o jogo do Flamengo. Eu acho... Dependendo de torcida, lógico. Sim. Se estiver jogando Palmeiras e, sei lá, Palmeiras e Manchester City, Flamengo e Bangu, eu vou ver o jogo do Palmeiras. Mas se tiver jogos parelhos, eu prefiro, me agrada muito mais. Como espectador do futebol, o sistema de jogo do Flamengo do que o do Palmeiras. Eu acho que o Felipe ele é um cara de um potencial gigantesco. Ele precisa de que algumas coisas o ajudem, porque o futebol brasileiro ele é um destruidor de carreiras. E às vezes é muito rápido destruir a carreira de um cara. Às vezes você destrói a carreira de um cara promissor em 2 meses, assim. É uma coisa rápida. Então o Felipe ele precisa que algumas coisas o ajudem, inclusive o clube o ajude. O Flamengo ele é um time que ele vai ter de novo uma maratona de jogos. Acho que um ponto que passa assim, é fundamental para o que vai ser o ano do Flamengo. O Felipe estará autorizado a jogar a Copa do Brasil com o time B, por exemplo? Ou não, tem que ganhar tudo. O Boto falou que a prioridade era o brasileiro. Sim, né? O discurso é esse. E eu acredito que o Boto ache isso e que o Felipe ache isso também. O que eu tenho dúvida é que o presidente é um político. E aí eu não estou nem... Eu boto todos ali. Todos os presidentes de clubes que não são SAF, eles são políticos. O político, ele joga muito de acordo com o que o povo pensa. E ano passado, inclusive, o ano do Flamengo, e até ouvi também já a participação do próprio Kleber Xavier em podcast, e aí não é nada a ver com o trabalho do Tite ser bom ou ruim, mas ficou claro, e já estava claro, que assim, não tinha, era uma ordem meio que de tentar ganhar tudo, porque tinha eleição. Aí não foi o Kleber que falou, eu que estou falando. Para mim é por causa disso, né? O Campeonato Carioca, isso ele falou, que eles falaram na época, era uma ordem da diretoria. Não, é prioridade. A gente poupar na Libertadores para jogar com o titular no Carioca. Eles cumpriram a ordem da diretoria. Sim. Poderiam ter tentado bater de frente, até poderiam. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, assim, pelo que ele falou, não houve uma ordem, mas foi assim, vamos tentar levar todas da maneira que der. Assim, se o Felipe tiver autorização, você pode jogar Copa do Brasil com o time B, e se for eliminado não vai acontecer nada com você, eu acho que o Flamengo é o grande favorito a ganhar o Brasileiro, porque o Brasileiro é um campeonato que tem mais lógica, o campeonato que o elenco determina. Se o Flamengo realmente levar a sério o Brasileiro, o Flamengo ele é o grande favorito a ganhar. Eu acho que o Flamengo ele não ganha o Brasileiro desde 2020. Isso é muito absurdo. Eu acho que isso até é meio minimizado, porque ele ganha outras coisas. O Flamengo, com o dinheiro que tem, o investimento que tem, o elenco que tem, não ganhar o Brasileiro desde 2020 é um absurdo. Não só isso, né, Bruno? Não tá brigando também. Não briga, nem chega a brigar, porque eles querem abraçar tudo. E se abraçar tudo, você pode ganhar uma Copa, como ganhar a Copa do Brasil, como o Dorival ganhou 2 Copas. Mas assim, você vai ficar na dependência. Se o Dorival ganhou uma Copa do Brasil do Corinthians, que se o Fagner acerta o pênalti, o Corinthians era campeão. Sim, foi por detalhe. Então, se o Felipe tiver autorização para meter oitavas de Copa, igual aconteceu no passado, é o Palmeiras nas oitavas de Copa. Não, você está autorizado a botar o time B. O Flamengo, ele tem tudo pra ganhar o Brasileiro. Não, mas aí fale Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Porque se ele poupa na Libertadores, eu mesmo vou xingar ele aqui. Libertadores não. Não, mas é o que eu falo. Foi a única coisa que eu discordei do Boto até hoje. Pra mim, a prioridade é Libertadores. De verdade. Pra mim, o que todo time brasileiro tem que colocar como prioridade, até porque o Flamengo, como Santos, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, ele tem que brigar para ser o maior campeão de Libertadores do Brasil. O problema para mim, o principal é Libertadores. O problema é que Libertadores ela é um pouco aleatória. Você pode dar um azar num jogo e perder. O Campeonato Brasileiro, você tendo regularidade. E aí é mais... aí você justifica mais o seu investimento naquilo que você fez. O time do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, sem desmerecer nada, foi uma coisa meio aleatória. Aconteceram uma série de situações que favoreceram o Fluminense ganhar. Ele não era preparado para ganhar uma Libertadores. Ele foi muito além do que se esperava. Um campeonato brasileiro, você pode sim fazer um projeto. Quando o Abel está abdicando do Campeonato Paulista, está certíssimo. Se o Flamengo também não perder tempo com isso e for pensar, eles dois vão disputar o torneio, eles vão disputar o título, porque você consegue fazer uma previsão. E Libertadores é aleatório. É previsão, e não é difícil, não é nada genial assim. Se o Flamengo levar o Brasileiro a sério, ele vai ser no mínimo vice-campeão. Isso. No mínimo. Então, assim, é uma coisa meio até previsível, assim. Então, não, e assim tem que deixar levar a sério, não ficar, essa semana vai ter Copa do Brasil, mas é o Botafogo, é rival. Então, tem que ganhar do Botafogo, hein? Aí vai rolar tudo. O que pode acontecer numa Libertadores? Você pega assim, por exemplo, sorteio, chave, sei lá que raio for, dá na chave Palmeiras e Flamengo. Nas quartas, como agora? Não vamos. Sim. O City, Copa Real do Brasil Madrid. aconteceu. Não, ainda o City e Real Madrid. Um dos dois não vai nem para as oitavas.
Ou seja, são times para não trabalhar. É coisa que acontece, pode acontecer. E aí você perde, ou você. Aí do outro lado está uma chave com algum time que vai chegando. O Atlético Mineiro, ano passado. Chegou porque a chave abriu. E ele conseguiu chegar, não foi campeão e tal. Então é muito aleatório. O Campeonato Brasileiro não tem isso, não. Ou você tem regularidade ou você não tem. Daí que eu digo que talvez você ter uma prioridade para aquela competição que você realmente está preparado para ganhar é importante. Mas não vai poupar jogador em Libertadores, nada disso, né? Agora, até perguntar pro Raí, por quê? O Felipe Luiz tem uma coisa que eu criticava muito no Flamengo do Tite, inclusive. Também de todos, que eu não vou falar só do Tite. Paulo Souza, Vitor Pereira. Eu falava, o que adianta ter um baita elenco se quando bota o time reserva pra jogar, não joga nada? E aí vira desculpa. Jogamos com os reservas. Porra! Mas é um reserva de elite. É um reserva que só tem jogador caro. O Felipe Luiz, ele tá conseguindo fazer o time reserva jogar bem. Ele tá assim, meu estilo de jogo é esse. Então, meu time reserva vai jogar assim, meu time titular vai jogar assim. Então, eu já acho isso um primeiro passo. Agora, acho também, e acho que o BAP tem coragem, tá? O BAP, que é o novo presidente do Flamengo, ele já me falou, Thiago, eu não tô no Flamengo pra fazer amigo. Eu tô no Flamengo pra fazer do Flamengo uma potência. Ele me falou isso. O BAP tem esse lado marrento. Então, dele eu acredito que possa, como disse o Bruno, um Botafogo e Flamengo na Copa do Brasil. Acho difícil. Que poupe, porque a torcida vai cobrar. Mas, se bobear Boto e BAP, pode dizer, não, vamos fazer sim. Isso tem que fazer, tem que peitar. Vai cobrar, mas a nossa prioridade é essa, está bem claro aqui. E se for eliminado, o treinador não vai ter problema nenhum, vai seguir a vida dele. Libertadores eu não perdoaria. Eu ia dar um chilique aqui de arremessar copo na parede. Meu Deus. Imagina, poupar time na Libertadores pra jogar o Brasileiro. Aí não. Agora, o Raí tem isso também, né? O Felipe Luiz, ele tá conseguindo ter um estilo de jogo. Sim. O reserva e o titular jogando do mesmo jeito e bem. Eu acho que esse é um aspecto que chama muita atenção no trabalho dele. Em pouco tempo ele conseguiu dar um padrão para o Flamengo muito claro. Você olha o Flamengo jogar e percebe ali as ideias, aquilo que o Felipe Luiz quer colocar em prática e até variações, né? Então no fim do ano passado, por exemplo, né, mesmo naquele período muito curto, a gente viu o Flamengo jogando com 3 zagueiros algumas partidas, com o Alexandre sendo um terceiro zagueiro, agora tem o Danilo que pode ajudar nesse sentido também. E o elenco qualificado foi feito para ser usado. Então se ele conseguir formatar um bom time para jogar, por exemplo, a Copa do Brasil, o Flamengo pode ser competitivo dependendo dos duelos que ele for ter dentro da competição, né? Não vejo como absurdo o Flamengo chegando longe com um time ali misto, utilizando mais jogadores que tenham atuado menos. Tem o Pedro para voltar, por exemplo. Ele vai formar uma dupla Pedro e Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique vai ser o titular desse time, entre aspas, reserva. Entre outras peças, né? Para as duas laterais o Flamengo tem boas opções, para o meio campo tem boas opções. Acho que a zaga ainda é uma questão ali para a gente observar, pensando na questão do elenco, né? Mas o Flamengo tem sim possibilidades de formar 2 times competitivos, um para mirar brasileiro e mirar a Copa do Brasil, ou a Libertadores, perdão, e o outro para ser um time forte na Copa do Brasil. Mais ou menos como fez, com talvez um pouco menos de qualidade, eu acho, o Dorival, naquela temporada em que ele ganha Copa do Brasil e Libertadores. Ele tinha um time para as 2 Copas e tinha um outro para o brasileiro que jogava até com uma outra formação, né? Tinha Marinho, Luiz Araújo era titular daquele time. E o Flamengo fez vários bons jogos com aquela equipe reserva. Chegou a empatar com o Palmeiras no Allianz Parque, por exemplo, Palmeiras que seria campeão. Então dá para formar 2 times competitivos e não precisar esticar a corda para tentar ganhar tudo, que a gente sabe no futebol brasileiro é muito difícil. E só uma informação que eu vi agora há pouco, Pilhado. Vai ter uma reunião agora 3 horas na FERJ para tratar da questão da bola. Que os jogadores estão reclamando. FERJ é a Federação do Rio, né? Não sim, é São porque Paulo o Felipe Luiz também reclamou, né? Sim. É o mesmo fabricante da bola do estadual de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então agora às 3 da tarde tem uma reunião para ver se eles resolvem aí. Vão trocar a bola provavelmente. Olha aí, ó. O Raí trazendo a informação que saiu aí na imprensa e que também deve refletir em São Paulo. Óbvio. Sim, se a pênalti trocar... É a mesma empresa? Mesma bola. Se trocar a bola do Campeonato Carioca, vai trocar a bola do Campeonato Paulista, porque ficou feio pra empresa, né? Felipe Luiz criticando, que jogou na Europa a vida inteira. Neymar. E seleção brasileira. O Neymar criticando, meu amigo, vai por citando o nome da empresa, né? Sim. Não é que essa bola é ruim, ele citou o nome da empresa. O Felipe Luiz citou? O Felipe Luiz acho que não, né? Mas o Neymar citou o nome da empresa. O Neymar citou, então é óbvio que a empresa vai ter que fazer alguma coisa, né? Agora vai ter essa reunião lá na FERJ, como trouxe o Raí. Se mudar a bola do Carioca, vai mudar também a bola do Campeonato Paulista. Eu acho que a gente tem que falar do Léo Ortiz, hein? Que jogador, meu amigo. Como que esse cara não apareceu antes? Eu não consigo entender.
Porque o Léo Ortiz, ele tem 28 anos. E aí, com toda a sabedoria aqui, que parece que o Guilherme pegou de mim, sim, um pouco da sabedoria, e ele cantou no meu ouvido o que eu sempre falei: reserva do Tite. O Tite conseguiu deixar o Léo Ortiz sem jogar uma partida sequer na posição dele quando o Fabrício Bruno tinha condição de jogo. E é aí que eu falo a diferença de treinador. Chega o Felipe Luiz, calma aí, meu amigo. A gente tem um cara aqui que sabe sair jogando, que joga bem, que marca bem. Tá liberado, Fabrício Bruno. Vai pro Cruzeiro. Essa é a diferença. O Tite é a mesmice. É o treinador que chega, não, Fabrício Bruno tá bem? Não, Léo Ortiz. Fica no banco. Cara, não dá pro Léo Ortiz ser banco do Flamengo. O Wesley, o Tite não botava o Wesley pra ser titular do Flamengo. O Wesley tá sendo disputado pela Europa inteira. Barcelona, Tottenham, times da Itália, todo mundo quer o Wesley. Milan, o Tite botava o Wesley no banco. Agora, vai ser o lateral da seleção brasileira, inclusive. Eu acho que não tem como ele não ser convocado pra seleção brasileira. E o que o Léo Ortiz tá jogando e o Wesley é brincadeira, Bruno Prado. E o Léo Ortiz que fez o gol ontem da vitória. O Léo Ortiz é muito bom jogador, é um jogador que tem uma saída de bola muito boa, tá muito confiante, ele confia muito na parte técnica dele, né? Ele já, no Bragantino, o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz fizeram uma boa dupla de zaga, do time que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, que eu acho até que eles se complementavam, o Fabrício mais rápido, o Léo Ortiz mais técnico, e é um jogador que tá muito à vontade no Flamengo, ontem fez gol, né? Isso sempre é bom. E jogou de volante algumas vezes, que ele tem bola também para fazer isso. O Léo Ortiz é muito bom. O Léo Ortiz, dentro do que o Felipe quer de uma marcação mais adiantada, é importante que os zagueiros saibam jogar bem com a bola no pé, e o Léo Ortiz sabe jogar. Então é um cara que está muito bem no Flamengo, um cara que está à vontade. O Wesley é um jogador que no apoio é muito forte, na marcação ele melhorou, ele evoluiu e está mais confiante também. É outro que... isso aí eu concordo muito com o que Flávio Prado falou de Yuri Alberto. Quando esse menino estava mal, a torcida não o ajudou em nada, né? Ele foi massacrado. Inclusive aqui torcida. Parece que eu vi alguma coisa. Mas quando ele tá bem, por trabalho dele, por trabalho de comissão, e aí também teve a comissão do Tite o ajudando defensivamente, que durante a Copa América eles trabalharam bastante com ele, que o Varela não estava. Mas o Wesley é um cara que ofensivamente... o Sampaoli apostou muito nele também. Sampaoli trouxe pro profissional e meteu para jogar. Então ele é um cara que ofensivamente sempre foi bom e agora defensivamente ele evoluiu bastante. Raí. O Wesley tá fazendo uma grande temporada, né? Muito bem de novo. Desde o fim do campeonato, desde o fim da temporada passada na Copa do Brasil, ele já foi muito bem. Como disse o Bruno, lateral que tem muita capacidade de apoio, mas tem evoluído defensivamente. A gente conversou um pouco sobre ele aqui há algumas semanas. Só acho que não é um bom caminho para ele vestir a camisa do Zenit, né? Que era um dos times que estavam aí na tentativa de contratá-lo, né? Até era a maior oferta. 30 milhões de euros a oferta que o Zenit fez por ele, mas seria um péssimo negócio para ele se esconder na Rússia, sem a possibilidade de jogar contra equipes mais competitivas, de ser visto de fato, né? E até possivelmente convocado. Então, daqui a alguns dias deve sair a lista do Dorival, acho que daqui umas 2 semanas mais ou menos, né? E eu acho que 2 jogadores do futebol brasileiro não podem faltar nessa lista. O Mateuzinho, o Wesley, lateral direito, e o Hugo Souza do Corinthians também acho que deveria estar entre os convocados do Dorival para essa próxima data FIFA.